Há um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre esse livro. Assim que saiu esse livro, foi até autografado, ó. Foi até autografado, tá aqui, né? Pelo próprio. Eu queria tentar não fazer um vídeo muito longo aqui, mas eu queria ler algumas coisas para você aqui que está assistindo esse canal, você que é inscrito aqui, e você que talvez não conheça o livro. Eu quero ler alguns trechinhos também e incentivar você a comprar o livro, porque ele é um candidato a presidente, e aqui está toda a história dele contada pelo seu filho. Então é muito interessante a história dele, gostei bastante. Mas olha só que coisa maneira, olha só que legal. Nos idos de 1964, os comunistas já haviam sofrido uma acachapante derrota, imposta pela união dos mais variados setores da sociedade, materializada mediante uma grande marcha à vida em São Paulo. Assim foi que, em 19 de março, centenas de milhares de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em defesa da integridade da Constituição Federal, das instituições democráticas e em repúdio à ameaça do comunismo. O mundo vivenciava a Guerra Fria, protagonizada entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, e o Brasil seguiu o caminho natural de alinhamento com o capitalismo. Nas palavras de Carlos Lacerda, o movimento histórico em São Paulo, palavras dele, abre aspas, começou a salvar o país, fecha aspas. Aí tem uma reportagem aqui, brasileiros foram às ruas para repudiar a ameaça do comunismo no Brasil. O Brasil não será uma nova Cuba. Mais algumas reportagens aqui, ó. Tá vendo? Vitorioso o movimento democrático. Estado de São Paulo. Aqui embaixo o dia, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. E aqui tem o jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Participamos da Revolução. O título é Julgamento da Revolução. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Opa! Estamos repetindo isso aí de alguma maneira? Quando a nossa redação foi invadida por tropas antirrevolucionárias, mantivemos-nos firmes em nossa posição. Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros momentos de correção de rumo até o atual processo de abertura que deverá consolidar-se com a posse do futuro presidente. Esse é assinado pelo Roberto Marinho em 7 de outubro de 1984. Bom, continuando aqui, ou seja, só houve golpe nos livros de história do MEC, né? Nos livros de história do MEC. É sempre golpe militar, golpe militar. Não teve golpe militar, teve um movimento nacional de famílias, de instituições que já não estavam preocupados, já não aguentavam mais e estavam com receios disso aqui virar uma Cuba. E vamos lá, em 1966, aqueles que haviam fugido do Brasil para não serem responsabilizados por seus crimes, em nome do sonhado regime comunista, começaram a voltar, na tentativa de desestabilizar o país com ações terroristas e implantar a ditadura do proletariado, aos moldes do que fizera Fidel Castro em Cuba, em 1959. Em 25 de julho desse ano, o então candidato à presidência, General Costa e Silva, estava com viagem marcada para Recife, Pernambuco, onde iria pedir votos aos deputados do Estado. Sim, havia eleições naquele período, que alguns gostam de chamar de ditadura. O voo que levaria foi cancelado, obrigando-o a fazer a viagem de carro. Tal fato frustrou os planos da organização criminosa denominada Ação Popular Marxista-Leninista, que havia deixado uma maleta-bomba programada para explodir no aeroporto de Guararapes, Pernambuco, com a intenção de assassinar Costa e Silva e civis apoiadores. Mas a maleta fez suas vítimas. O resultado desse ato de terrorismo foi a morte de 2 pessoas, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado, pai de 5 filhos, esquecido pela mídia, e o almirante Nelson Gomes Fernandes, sem esquecer de 14 outros feridos que tiveram seus destinos brutalmente alterados naquele episódio covarde. Um dos sobreviventes
Aqui está a foto, o Jornal do Comércio, tá vendo? 2 mortos e 14 feridos, o saldo do terrorismo. Aqui, ó. Primeira página do Jornal do Comércio, 26 de julho de 1966. Quando o jornalista é morto pela esquerda, a mídia não repercute. E aqui você tem, ó, um dos sobreviventes, ó, que veio a falecer recentemente no dia 29 de maio de 2017, aos 86 anos, foi o senhor Sebastião Tomás de Aquino, então jogador de futebol do time Santa Cruz, Santinha, conhecido como Paraíba, ou o canhão do Arruda. Olha ele aqui, ó. O senhor Sebastião de Aquino, tá vendo a foto? Sem sua perna direita, decepada pela bomba daqueles que queriam a cubanização do Brasil. Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Jair Bolsonaro indo visitar esse sobrevivente do terrorismo, que teve a sua vida totalmente alterada, arrasada, para sempre. Sem contar com a angústia e a tristeza de ter largado o futebol. Ele era um jogador. Bolsonaro com o senhor Sebastião, dias antes de seu falecimento em Recife. Bom, queridos, é isso aqui, ó. Deixa eu ler mais algumas partes, olha só. Na fuga, avançando um pouquinho mais, já lá, Bolsonaro já com os seus 15 anos, diz assim: na fuga, Lamarca fez refém o jovem tenente Alberto Mendes Júnior. Dias depois, sem mais precisar do escudo humano, Lamarca avocou o seu tribunal revolucionário. Tribunal revolucionário, hein? E decidiu pela execução a coronhadas do jovem tenente de 23 anos. Assim, em maio, em mais um ato de extrema covardia e desumanidade, o bravo oficial da Força Pública de São Paulo foi golpeado na cabeça até a morte, tendo seu crânio esfacelado. Só para lembrar, Lamarca e Dilma Rousseff integraram o grupo terrorista VAR Palmares. O tenente Mendes foi enterrado ali mesmo, na mata, numa cova muito rasa, vindo a ser encontrado somente 4 meses depois. Nessa época, Bolsonaro tinha 15 anos de idade e, como conhecedor das matas do Vale da Ribeira, ele cresceu por ali, aproximou-se dos militares do Exército, oferecendo-se para colaborar. Olha que coisa interessante na história do Jair Bolsonaro. Olha que coisa interessante. Aos 15 anos de idade, ele cresce, conhece uma mata, e num período histórico decisivo do nosso país, lá está o futuro deputado e o futuro presidente da República, né? Temos aí a possibilidade de fazer uma conexão histórica na história do nosso país. Então veja bem, nessa época, como conhecedor das matas do Vale da Ribeira, aproximou-se dos militares do Exército, oferecendo-se para colaborar com informações sobre a região na captura do terrorista Lamarca. Já era um guerreiro aqui, né? É mito. Foi assim que conheceu e se encantou pelo Exército Brasileiro, quando sentiu tocar no seu coração a vontade de servir ao seu país. Estimulado pela família, fez prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, mesmo sendo pobre, sem ter dinheiro sequer para pagar um cursinho preparatório, foi aprovado por correspondência. Fez eletricidade e português no Instituto Universal Brasileiro. Naquele período em que o Brasil foi governado pelos militares, o ensino público era de qualidade e possibilitava aos brasileiros que, pelo conhecimento e pelos próprios méritos, ascendessem na vida. É ou não é, cara, um mito? Vamos lá, aqui está ele, ó, aluno Jair e o capitão Amaro dos Santos, está lá. Jair. Eu gosto de fotos antigas. O hoje coronel reformado do Exército se referia à aprovação para a AMAN, um dos concursos mais concorridos do Brasil à época. Eram apenas 38 vagas para mais de 30 mil candidatos em todo o Brasil. A dificuldade de aprovação nesse concurso era enorme, pois além da grande procura pela carreira militar, parte considerável das vagas era reservada aos que concluíam
à SpaceX e também aos melhores alunos, os chamados cabeças de todos os colégios militares do país. Bom, tem muita coisa aqui, o livro é bem interessante. Está aqui o Jair Bolsonaro, o capitão, ó, na Brigada Paraquedista, é meu irmão de velame. Está aqui, ó, o cordão dele, a medalha de PQD. A medalha de PQD, serviu lá no 8º GAC, ele. É meu irmão de velame. Não tive o privilégio de ser comandado por ele, mas é muito legal e eu sei exatamente o que é essa formação da Brigada Paraquedista. Bom, tá aqui. Mito ou verdade? Cara, só com essa história, dele ter se encontrado com o Exército Brasileiro, em que o Exército procurava tal de Lamarca, terrorista, todo um grupo, aliado a esse grupo também é Dilma Rousseff, e o Bolsonaro, aos 15 anos, o seu caminho cruzar com esse rastro ideológico e ele participar da captura, né? Ele agora, sendo deputado, há muito tempo sendo e continuando sendo a pedra de tropeço do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, enfim, de todos os partidos comunistas nesse país, ele sendo, há um tempo atrás, aí, a voz única que lutava contra o PT, quando todo mundo estava lá em conluio, todo mundo estava babando com Lula, ele já atacava, ele já sabia com quem estava lidando. Para mim esse cara é mito, cara. Para mim é mito. Segunda coisa que faz para mim ele ser também ligado a ser mito é que ele pobre, de uma família pobre, apenas estudando no ensino público, que claro, era melhor na época, e por correspondência ele passa a ser um oficial do Exército Brasileiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que gosta de falar que o Bolsonaro é binário, que Bolsonaro não tem condições, não tem intelecto para ser presidente da República. Cara, tu tem noção do que é passar numa AMAN? Tem noção o que é a formação militar? O quanto você aprende a ser líder? É uma das maiores escolas de liderança do mundo, a AMAN. Estamos diante de uma oportunidade enorme. Nós estamos aí, talvez, diante das eleições, ou da eleição mais importante da nossa história. E nós temos mais uma vez uma oportunidade. Perdemos a oportunidade com Enéas. Perdemos. Enéas era de fato um homem da direita, conservador. Agora Deus nos ajudou, Deus nos abençoou mais uma vez em ter alguém de fato de direita e conservador. Aí alguns dizem assim, mas ele diz que é cristão e xinga e é violento, é discurso de ódio. Para de ser bobão. Para de ser bobão. Ele não é perfeito. Você quer o quê? Que ele seja o quê? O apóstolo Paulo? Que ele seja o apóstolo Pedro na terra para ser presidente da República? Ele é ser humano. Ele é ser humano. E para de besteira. De achar que porque xinga, porque tem aquele discurso, aquele temperamento dele, ora, saiba dividir temperamento e capacidade. Porque capacidade ele tem. Um homem de formação extremamente aguerrida, de superação, e um pai de família exemplar, ficha limpa, um homem honesto, um brasileiro de verdade. Enfim, eu acredito demais nessa candidatura, acredito no nosso país, acho que a gente precisa hoje a começar pela cabeça, pela liderança da nação, alguém com integridade, alguém que banca o que fala. Enfim, Jair Bolsonaro.